Por isso que eu insisto tanto em estimular as pessoas a lerem a Bíblia, a terem relacionamento com a Bíblia, a comer mesmo das Escrituras, ler livro que te traz crescimento, ouvir pregadores que provocam você querer se desenvolver mais. Não só curiosidade, sabe? Aquele cara que te faz, eu preciso estudar mais. Tá envolvido com irmãos que vão te estimulando a andar num ambiente de cada vez de uma profundidade maior do Espírito. Às vezes um dos meus filhos fala, hoje eu queria não ir na igreja. É nesse dia, normalmente, que eu falo, hoje nós vamos. Quando alguém começa, não sei, nesse dia, hoje você vai, semana que vem você fala, mas hoje eu preciso que você vá. Por que eu faço isso? Porque eu sei como o mal tenta operar. Ele te fala que você está cansado, ele fala que você já fez o bastante. Você quer saber o dia que as pessoas mais faltam na igreja? É o dia depois de uma conferência. É o domingo da conferência. É o domingo seguinte da conferência. É o dia que a gente faz treinamentos, aí chega no domingo as pessoas não vêm na igreja. Por quê? Porque acham que eu já fiz a minha parte, eu não preciso mais, eu já estive com os irmãos, não. Quanto mais eu sinto que eu não devo me aproximar das coisas de Deus, é aí que eu devo me aproximar. Porque isso são só setas do maligno. Quanto mais faz sentido para você não se relacionar com a igreja, não se relacionar com cristãos, é aí que você deve participar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é a loucura da pregação. Então, aquilo parece loucura, eu ter uma vida cristã, eu ter uma vida do evangelho, eu ser uma pessoa com a vida voltada a manifestar e a estudar e a relacionar com os cristãos. Amém? Tá fazendo sentido aí, gente? Tô meio que desabafando aqui alguns sentimentos. Marcelo, então seria certo nós dizermos assim, que o sentimento do dever cumprido pode se tornar um inimigo quando nós achamos que nós tivemos por algum tempo na presença do Senhor, fazendo coisas que realmente são do Espírito, e depois, de repente, dá aquela... cheguei no teto, que talvez era a minha expectativa, então aí eu dou aquela arrefecida, e às vezes essa arrefecida ela é até exagerada. Então, seria certo pensar assim, né? O sentimento do dever cumprido pode se tornar um inimigo? Eu acho que você está totalmente certo, gente. Foi bem colocado isso daí. Eu penso que a gente ainda pensa como religioso quando essa é a nossa forma de pensar. Porque eu sinto assim, no espírito, nas coisas de Deus, a gente tem que se perder nelas. É como se a gente falasse assim, eu já tomei banho hoje, não preciso tomar mais amanhã. Eu já comi ontem, então não preciso comer hoje. A gente não pensa assim, a gente pensa, não, eu preciso tomar banho, preciso comer. Eu acho que a vida espiritual ela tem que ter a mesma rotina. Sabe assim, hoje eu tenho que ter vida com Deus de novo. É isso que me fortalece. É o que eu penso. Se eu sinto que porque eu já preguei no domingo, por exemplo, agora estou tranquilo, na segunda-feira não preciso ter vida com Deus, não preciso me conectar, meditar no Espírito, ler, estudar, pregar, ouvir outras pessoas, eu não entendi o que é o Evangelho. O Evangelho é loucura, porque ele me tira dessa condição do mundo. Eu até quero explorar um pouco mais isso, mas foi muito bem colocado, gente. Então, quando os meus filhos não querem, por exemplo, quando alguém da igreja começa, e tal, porque eu tenho isso, nunca nós forçamos a pessoa, mas nós somos claros com ela. Se você quer ser curado, se você quer ser protegido e se você quer ser próspero, você precisa estar mergulhado na loucura da pregação. Você precisa ser bombardeado da loucura da pregação. Você precisa ser forjado na loucura da pregação. A Bíblia fala, inclusive, que nós avançamos, né, que nosso relacionamento como cristãos é como ferro afiando ferro, né?
Ou seja, é muito claro, eu preciso desse ambiente, eu preciso dessa atmosfera. E isso, às vezes, gera uma coisa de legalismo, porque, então agora eu sou obrigado a ir na igreja. Não, o problema é que você não é obrigado. Você é convidado, você tem a oportunidade de viver prosperidade, proteção, vida em abundância, cura. Você tem isso disponível, mas muitas vezes nós, como cristãos, não evitamos isso. Por quê? Porque eu já estava com a dor de cabeça, agora passou. Estava com problema no relacionamento, agora já está resolvido. Agora eu tinha um problema que eu estava desempregado, agora eu já montei até uma empresa. E a gente abandona a profundidade da loucura do evangelho porque a gente resolveu um problema. Então, a gente não entendeu a loucura do evangelho. Que lá no versículo, deixa eu voltar lá, ele fala assim, que estamos sendo salvos, estamos sendo curados, estamos sendo protegidos, estamos sendo prosperados, estamos nos tornando prósperos. Ou seja, é algo que vai sair do nível do que eu considero ser próspero. Vai romper esse nível. Porque hoje eu considero algo próspero. Daqui a pouco, quando eu experimento a loucura do poder da manifestação dessa pregação, a prosperidade já não tem mais aquele nível. E então, tem muitas coisas que a minha mente ainda não imaginou. Os meus olhos não viram, mas que Deus já preparou para mim. Então, eu só entendo isso entrando nesse ambiente. E aí a preocupação é que eu não seja arrogante, prepotente, mas também não seja legalista com os irmãos ou comigo. Estou me obrigando a fazer, e aí um ano depois ainda estou obrigando. Tem algum momento que eu preciso ter isso como interesse próprio, tipo, eu quero ter uma profissão, sei lá, quero ser um médico que exige estudar muito, eu tenho que estudar. Por quê? Porque eu quero ser médico, não é porque eu estou me obrigando a ser médico. Então, eu quero ser, então eu faço sacrifício por isso. O sacrifício é porque eu quero algo. Então, tem algum momento na nossa vida que eu preciso querer essa prosperidade acima da prosperidade natural. Então, cuidado com o legalismo, de se comparar também com os irmãos, porque eu faço, os outros também têm que fazer. Talvez ele não tenha alcançado a luz, ele não tenha sido tocado, talvez não seja o tempo dele. Então, o que eu estou falando aqui tem que ter uma interpretação pessoal. Agora, se você sabe que é o seu tempo, que você já tem sido chamado, que tem sido tardio, que é o normal da maioria de nós, se mexe. Aí não usa desculpa, não era meu tempo ainda, porque talvez o seu tempo até esteja esgotando. A gente tem que remir o tempo, né? A lei, gente, a gente sabe que a lei foi dada por Moisés, então estou falando assim de legalismo, né? Mas a graça, todos também sabem que veio, a graça e a verdade, eles vieram por Jesus Cristo. Então, 1.500 anos, vamos pensar uma data aqui, depois da lei ter sido dada, 1.500 anos, nenhum homem tinha cumprido a lei ainda, ninguém. Então, muitas vezes eu quero fazer as coisas pela lei. Não, eu tenho que realmente dar comandos para o meu corpo, mas eu tenho que fazer por um interesse maior. E aí, porque daqui 1.500 anos você ainda não vai ter conseguido cumprir a lei plenamente. Então, Jesus, quando chega, e ele chega com a verdade, com a graça, ele muda algumas coisas. Por exemplo, o que era adultério antes, deixa de ser adultério agora, no tempo de Jesus. Então, o que era adultério, que era você ir e estar, né, com uma outra pessoa, sendo casado, agora basta você imaginar essa pessoa. Aí se torna adultério. Então, a graça, para muitos, também é a liberdade de fazer errado. Não, na verdade, o crivo, o filtro é muito mais fino. A coisa é muito... Porque agora eu não quero adulterar. Não é que eu seja obrigado a não me adulterar. Agora eu não quero me adulterar. Então eu vou trabalhar com isso. Agora eu quero viver o poder de Deus. Então eu vou me estimular e vou trabalhar isso. Não é para se sentir culpado, mas
quando Jesus traz as coisas à tona, e eu sinto que existem pecados entre nós que precisam ser tratados, é o que não é para nos acusar, é o que o médico faz. Ele fala assim, gente, o paciente, eu preciso te apontar um problema aqui. Por quê? Porque precisamos tratar esse problema. Então, uma das coisas que Paulo trata com a igreja é alguns que não congregam, que não precisam congregar, que são virtuais simplesmente, que não relacionam com a igreja, que consomem muita palavra, mas não têm amadurecimento, porque eles não relacionam com os filhos de Deus. Então, eles não são provocados e estimulados em muitas áreas. Tá duro hoje, hein? Mas entenda o seguinte, na lei é exigido justiça. A graça te supre essa justiça. E você já entrou nessa graça. Então, eu decidi que quero me entregar e a graça vai suprir a justiça que você precisa. Mas eu preciso tomar essa decisão e andar nos caminhos que ele vem me ensinando. Na graça, o puro toca o impuro e ele cura o impuro. Na lei, quando o puro é tocado pelo impuro, ele se torna impuro também. Então, quando, na época da lei, alguém estava doente, leproso, vamos lá abrir um texto que faz isso. Abre aí número 5, por favor. Verso 1 e 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, a todo que padece de fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Então, pegue todas as pessoas, é tão dura a lei que fala assim, cara, se o cara está doente, lança fora, ele sai do arraial, ele sai da cidade. Então, tira de Ribeirão Preto todos que têm algum fluxo, todos que são leprosos, todos os que têm AIDS, todos os que estão com Covid, lança fora. Quando você entra na loucura da pregação, eles são incluídos e curados, são prósperos e protegidos. É isso que a salvação que opera em nós, a loucura do evangelho e da pregação, que gera a salvação, gera em nós, provoca em nós cura, proteção e prosperidade. Então, você tira o cara de fora do arraial, traz ele para dentro, cura ele e faz ele próspero. Salva e faz ele próspero. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, né, quando a gente entra nessa nova fase que nos é proposto, a gente lembra da mulher do fluxo de sangue. Então, ela entra na multidão, ela está descumprindo a lei, ela não podia estar ali. Ela é uma mulher, ela é abominável, né? Ela é uma pessoa rejeitada, mas ela insiste e entra naquele ambiente. Eu estou dizendo isso para as pessoas que não se sentem inseridas na igreja. Tem gente que não vai na igreja e fala que não tá, que não curte, que não precisa, mas o que está dentro da maioria deles eu não sou digno de estar ali. Então, o que eu quero te dizer é que o que Jesus fez, o evangelho, a loucura que ele fez, o evangelho da cruz, é para te inserir nesse arraial de novo e te curar. Você não vai ser só inserido, você vai ser curado, salvo, próspero. E aí, lá em Marcos 5, lá tem 3 histórias rápidas em Marcos 5, eu não vou ler elas, mas termina assim, deixa eu abrir. Curar, proteger e prosperar. No 5, então, essa mulher vem rompendo, verso 24 começa essa história, e lá no verso 32,
E prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aí Jesus responde, 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Quando Jesus fala para essa mulher, filha, a tua fé te salvou, ela alcançou a loucura da pregação, foi salva. Então, quando ela foi salva pela fé, não foi porque ela cumpria a lei, ela foi curada, ela agora é protegida e agora ela vai ser próspera. É isso que acontece quando eu me deixo envolver com a loucura da pregação. E eu só tenho um lugar que eu posso me envolver com a loucura da pregação, onde essa pregação acontece. É pela fé. Hoje eu preciso dar um passo de fé e me inserir num corpo, me inserir num grupo, me inserir em pessoas que vão me ajudar. Por quê? Porque tudo que a gente faz em grupo ou através de relacionamento afeta a nossa vida. Se você anda com pessoas que fumam, quando você chega em casa, seu marido, sua esposa já vai falar assim, está fumando? Por quê? Porque você começa a pegar aquilo tudo. Se pessoas falam palavrão que você vive, daqui a pouco você está falando palavrão. Eu li até um meme ontem que o cara falou assim, se eu tirar humano da minha fala, eu vou perder 80% do começo das frases que eu uso. Por quê? Porque é o vício da gíria, né? Então, hoje, começa a perceber as pessoas que você anda se não tem relação com a maneira de você agir. Eu percebo pessoas mudando completamente seu jeito de tratar os outros, por exemplo, porque começa a andar com alguém muito duro, muito rígido, muito bravo. E também começa a ver pessoas melhorarem, sendo mais disciplinadas, objetivas, organizadas, porque andam com pessoas assim. Na sequência desse, não, um pouquinho antes, né, Marcos, deixa eu achar aqui. A partir do verso 35, vai começar a história da filha de Jairo, né? E ninguém acredita que essa menina tem jeito, ela tá morta. Ela vai ter que ser enterrada agora, né? E Jesus fala, Talita cumi, traduzido, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe, dê-se de comer, dá comida para ela. Por que Jesus está preocupado em dar comida para ela? Porque quando você entra nesse ambiente, você é suprido toda a sua necessidade. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Então, ele purifica o leproso, que é um texto que vem um pouquinho antes, ele cura a mulher que está doente e ele ressuscita o morto. Essa é a loucura do evangelho na sua casa hoje, na sua vida, em tudo que você tem. Todos esses exemplos bíblicos geram em mim uma consciência. Por isso que eu preciso das escrituras, por isso que eu preciso dos testemunhos, por isso que eu preciso entender os milagres de Jesus, por exemplo. Eu preciso ter de cor todos os milagres. Você quer aprender sobre transformações na sua vida? Decore os milagres, estude os milagres profundamente. Você vai ver que isso vai gerar em você um nível de fé e de experiências espirituais muito maiores. Abandone um pouco, afaste um pouco do ambiente que tem te tornado mais tóxico, mais agressivo, mais impaciente. Comece a buscar situações e ambientes que vão te gerar mais prosperidade, proteção. Amém? Eu quero abrir por último em Atos, que é um texto que é importante. Capítulo 13, versos 38 e 39, diz assim, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Quero trazer para a gente fechar essa manhã isso. É proclamado, foi declarado, determinado, decidido. É efetivo na sua vida, perdão dos pecados.
por meio dele, todo aquele que crê é justificado. E todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Tudo que você tem tentado fazer certinho, direitinho, não tem conseguido. Nele você consegue. Porque mediante Jesus, a proclamação de Jesus, os seus pecados são perdoados. A graça opera assim na gente. A graça traz justiça. Onde abundou o pecado, superabunde a graça hoje na sua vida. Onde abundou o engano, a mentira, a deturpação, o erro, tudo que te tirou da prosperidade real, da proteção, que superabunde na sua vida hoje. O mundo não tem o evangelho, ele não vai te oferecer. O evangelho é loucura para o mundo. Essa experiência é loucura para o mundo. A salvação é loucura para o mundo. A cura, a proteção e a prosperidade é loucura para o mundo através da graça. Agora, se esse evangelho impacta hoje a sua vida, ele rapidamente, da mesma forma de um vírus que ele se espalha, ele vai impactar a sua casa. E ele vai impactar a sua família. Seus filhos, se você tem filhos, eles vão sendo criados dentro de uma atmosfera que eles nem sabem. Daqui a pouco eles vão tomar decisões acertadas porque você decidiu hoje andar pelo evangelho. Porque você decidiu aceitar que o evangelho te salve, te cure, te proteja e te faça próspero. Os países onde o evangelho foi pregado, porque começou com algumas famílias, tá? Eles se tornaram os países mais prósperos, enquanto o evangelho era base, ou foi, ou é base para esses países. Então, esses países se tornaram mais prósperos. Estuda um pouquinho que você vai saber disso. As mulheres foram o lugar onde as mulheres mais foram respeitadas e valorizadas. Às vezes a gente luta pela como é que fala? Igualdade da mulher, valorização da mulher. A gente está errado. A gente precisa do evangelho, o evangelho que valoriza a mulher, com ela na posição dela, a posição de valor que ela tem. A gente luta com movimentos negros, não sei o quê. Não vai chegar em nada, isso nunca chegou. Vira mais guerra, mais discussão, mais opinião. O que põe as pessoas, que eu não acredito em raça, tá? Eu acho que é um termo errado isso. Eu acredito na cor da pele das pessoas, que é diferente, mas não que são raças diferentes, nós somos ser humano. Então, quando eu trago isso, que isso é luz do evangelho, para um ambiente onde tem negros, amarelos, vermelhos, brancos, e uns de uma cor esquisitas ainda aí, quando eu trago isso como verdade, tipo assim, dentro do evangelho, essas pessoas são prósperas, inseridas nesse lugar, e ninguém se acha melhor ou maior do outro, porque não faz sentido diante do evangelho. Então, a maioria das questões sociais são resolvidas pelo evangelho. Então, quando os países assumem isso, repara, eles se tornam mais prósperos, mais criativos, mais poderosos no mundo, eles fazem melhores músicas, eles fazem melhores cinemas, melhor arte, as melhores invenções, os melhores remédios, os melhores tudo são criados, os melhores mecanismos, melhores programas de computador vão sendo criados ali onde o evangelho é trazido. Por quê? Porque ele traz prosperidade. Ele traz soluções para o nosso dia a dia. Então, onde é que você precisa no seu trabalho? Solução? É o evangelho que é a solução. Cercado de irmãos que também carregam isso. Então, você cria um Vale do Silício, um ecossistema ali que começa a te fazer próspero, curado e protegido, porque o evangelho gera isso dentro da comunidade, dentro da família, dentro de uma igreja. Amém? Então, esse é um desafio que eu quero te estimular até hoje. Preciso parar, senão eu não paro de falar e já está acabando o tempo. Dar oportunidade para alguém. A gente precisa amar a santidade através da graça, amém?
Amém. Fala aí um pouco aí, gente. Desculpa aí. Pastor, eu penso muito no que está escrito que o reino é tomado à força, né? Então, o quanto a gente tem sido intencional, disciplinado e tem escolhido mesmo viver. Até voltando um pouco no que você tinha falado sobre, às vezes a gente acabar se acostumando, se acomodando, né? Só que a gente esquece que o reino é tomado à força, mas de igual modo é uma força que não vem sozinha do nosso braço, né? Então, é esse relacionamento com Deus, esse entendimento da graça do Evangelho que vai transformando a nossa vida todos os dias, para que a gente Amém. consiga tomá-lo à força, né? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Quero que vocês levem isso hoje. Se o evangelho afetar a sua vida hoje, ele afeta a sua família. Se ele afetar a sua família, é inevitável, vai afetar a sua cidade. E aí a gente vai ter uma cidade próspera. Não vai adiantar pôr mais polícia na rua, não vai adiantar pôr mais político, não vai adiantar pôr mais secretarias, departamentos, não vai. O que vai mudar a cidade é a presença do rei aqui. O rei precisa ser manifesto através de nós. E a gente talvez não tenha entendido, lá em Romanos 4:3 diz que não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Não foi pelas coisas que Abraão fez que ele se tornou e a sua descendência herdeiros do mundo. O mundo é nossa herança, mas mediante a justiça que vem da fé. Então, que nós entendamos que a fé gera justiça. A graça traz toda a justificação que é necessária. Não é pelo esforço de ter uma agenda, como Isaías trouxe aqui. Uma agenda como Davi tinha, uma agenda como a de Deus, um coração como o coração de Deus. Mas não pela achar que nossos atos mudam isso. E Gálatas 3:29, para a gente encerrar, diz o seguinte: e se vocês são de Cristo, quem é de Cristo aí? Se é de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quero declarar na sua vida que você é descendência de Abraão, se você é de Cristo. Que a sua mente, que o seu corpo, que suas ações, que seus negócios, seus relacionamentos estejam que estejam claros em todas essas áreas, que esteja claro em todas essas áreas que você é herdeiro. Como alguém colocou aqui, não, foi um estudo que eu fiz e veio a memória. A herança não é igual o príncipe Charles, que fica esperando lá a rainha morrer para ele herdar. Ele possivelmente será o herdeiro. É o herdeiro provável que a justiça usa. Nós não somos herdeiros prováveis. Jesus morreu e nos deu essa herança. Ele entregou por nós essa herança. A herança da salvação. Salvação que a gente recebeu lá é cura, proteção e prosperidade. E que nesse ciclo novo, que essa estação nova, isso seja claro para nós. Nós somos herdeiros. E se você é herdeiro, entenda isso. Pode ser que você passe momentos de escassez, mas a sua vida não pode ser de escassez. Pode ser que você passe por enfermidades, mas a sua vida não é numa cama. Pode ser que você passe transtornos e crises no seu casamento, mas a sua vida não é de um casamento falido. Ou a saúde de alguém da sua família, ou a sua prosperidade financeira. Você pode passar até momentos sozinhos, mas você não é sozinho, você tem uma família. É isso que eu declaro na sua vida hoje. Eu quero orar por isso na sua vida, por um tempo de rompimento na estação. Que a salvação alcance todas as áreas da sua vida agora. Eu declaro em nome de Jesus que isso seja verdade, que a loucura do evangelho, a loucura da pregação salve cada área da sua vida.
salve as suas finanças, salve a sua carreira, salve a sua empresa, salve os seus relacionamentos com filhos, com pais, com o cônjuge, com amigos, com a igreja, que você seja completo, pleno, santo, inteiro, e que você seja protegido, que você seja próspero, que você seja curado em todas essas áreas, que essa seja uma manhã importante na sua vida, marcante, que você tenha testemunhos novos para contar do avanço que vai ter, e que haja fome e sede em você de busca pelo Evangelho, que você tenha fome e sede de relacionar com o Espírito, que vai te capacitar para ver coisas grandes, pessoas conectando com você, para que você prospere e seja modelo para muitos que ainda não o encontraram, que a salvação seja palpável, seja possível tocar nela através da sua vida, que seja percebido pela atmosfera, pela mudança que você causa no ambiente que você chega, porque onde você chegar que há pecado, vai abundar graça naquele lugar. Onde há muito pecado, que de você abunde muita graça, que você seja o transformador de ambientes da sua casa, dos seus amigos e da sua cidade. Em nome de Jesus, esse é o tempo. Eu declaro casamentos restaurados, eu declaro agora, negócios restaurados, porque a graça e o favor do Senhor vai operar na sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente?